Na busca por um emprego, muitos acabam aceitando o trabalho sem carteira assinada. Um trabalhador sem carteira assinada é considerado um trabalhador informal, o que significa que ele não possui nenhum vínculo formal com a empresa onde trabalha. Trabalhar sem carteira assinada é uma realidade para muitas pessoas no Brasil. Contudo, é importante entender que essa prática pode trazer consequências bem negativas, especialmente para o trabalhador, devido à falta de acesso a direitos trabalhistas básicos, como férias remuneradas, 13º salário, FGTS e seguro-desemprego. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar sobre a situação de trabalho informal ou trabalho sem carteira assinada e o que você pode fazer nessa situação. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. Mesmo que o trabalhador não tenha carteira assinada, ele ainda possui direitos trabalhistas. Não é porque você trabalha na informalidade que você não possui direitos trabalhistas assegurados pela legislação. Mesmo que exista um acordo entre empregado e patrão para trabalhar sem carteira assinada, você pode ter direito a receber todas as verbas trabalhistas. O primeiro passo é comprovar que você tem um vínculo de emprego. Talvez você não saiba disso, mas trabalho e emprego não são a mesma coisa. Uma relação de emprego é uma das espécies de relação de trabalho. Uma relação de trabalho é quando existe uma obrigação de fazer consubstanciada em labor humano. E ela pode ser de vários tipos. Emprego, trabalho autônomo, trabalho eventual, avulso, cooperado, estágio e por aí vai. Já uma relação de emprego, que, como você já viu, é uma das espécies de relação de trabalho, acontece quando se preenchem 5 requisitos. Vou explicar resumidamente. Os 5 requisitos de uma relação de emprego são esses. Pessoalidade. Há uma relação pessoal. O funcionário não pode simplesmente decidir enviar outra pessoa para trabalhar no seu lugar. Não eventualidade ou continuidade, o que quer dizer que se trata de uma relação regular, que se repete com frequência constante. Onerosidade. Existe uma contraprestação, um salário que é pago ao empregado. Subordinação. O empregado está sujeito ao direcionamento do empregador. E por fim, alteridade, o que significa que o empregado não assume os riscos da atividade econômica, pois os riscos da empresa são do empregador. O patrão fica com o lucro, mas também fica com os riscos. Resumindo, uma relação de trabalho se refere a todo e qualquer trabalho que possui como objeto o emprego de energia humana para a realização de um determinado fim, em proveito de um determinado empregador. Já uma relação de emprego é um tipo de relação de trabalho, quando estão preenchidos esses 5 requisitos: pessoalidade, não eventualidade ou continuidade, onerosidade, subordinação e alteridade. E se houver esses 5 requisitos, você tem direito a trabalhar com carteira assinada, para ter acesso a todos os direitos que estão na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Aí vale a pena buscar um advogado trabalhista para regularizar a sua situação na Justiça do Trabalho. Saiba que o que vale é o princípio da primazia da realidade, o que significa que o juiz do trabalho vai querer saber o que é a verdade dentro do seu trabalho e não apenas o que está documentado. O que importa são os fatos que realmente aconteceram. Você vai precisar de provas que possam comprovar a relação de emprego, com esses 5 requisitos que eu falei. Você vai precisar provar que você teve uma relação com essa empresa. Por exemplo, recibos de salário, contrato de prestação de serviços com a empresa, extratos bancários comprovando o depósito do salário, mensagens recebidas pelo patrão ou pela empresa no WhatsApp, por exemplo, ou por e-mail, testemunhas que presenciaram o seu trabalho, imagens e fotos que mostram você trabalhando
trabalhando no local, uniforme, crachá, registro de ponto ou outros meios de prova que comprovem que você trabalhou naquele local sem registro em carteira de trabalho. Após o reconhecimento do vínculo empregatício, o empregado sem carteira assinada vai ter direito a todas as verbas como um empregado registrado. Mas cuidado com o prazo. O funcionário que trabalhou sem carteira assinada tem o prazo de até 2 anos após o fim da sua relação com o empregador para buscar na justiça o reconhecimento do vínculo e o recebimento de todos os direitos. Busque os seus direitos. Perceba algo interessante. Para que uma pessoa procure os seus direitos, ela precisa, antes de mais nada, saber que eles existem. E, infelizmente, algo que acontece com frequência no Brasil é que as pessoas perdem os direitos que possuem porque não sabem sequer que eles existem. Isso é muito triste. No Brasil, a maioria é analfabeta jurídica, ou seja, não sabe nada de direito, ou sabe muito pouco. Mas isso não deveria ser assim. Saiba que se você teve a capacidade de assistir esse vídeo aqui, você tem a capacidade de aprender muito mais sobre o direito. Isso é possível. E essa é a melhor coisa que você pode fazer para defender os seus direitos. Não aceite perder os seus direitos pelo desconhecimento. Se você tem vontade de entender como o direito funciona, eu vou deixar aqui uma indicação que é bem simples e bem rápida, mas que vai surtir muito resultado na sua vida, que é ler o livro Introdução ao Mundo do Direito. Esse livro traz noções básicas que todo mundo que quer aprender o direito deveria saber, indo direto ao ponto daquilo que interessa. É um livro bem objetivo e o melhor de tudo é que ele é em uma linguagem fácil e descomplicada. É um livro em formato digital, então você pode baixar e pode começar a ler agora mesmo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. E não é preciso ser um aluno da faculdade para conseguir entender. O livro é voltado a todos que querem compreender o mundo do direito. Leia o quanto antes. Até!